Fala galera, bem-vindo ao Clube Garage. Bom, você quer fazer o Chrome Delete do seu carro? Eu vou dar todas as dicas para você fazer isso em casa com custo baixo e com ótima qualidade. Essa peça aqui, ó, é um exemplo de uma peça que eu fiz uma pintura. A peça, ó, você pode passar a unha, não descasca de jeito nenhum. E tem um segredo do porquê que ela não descasca. Normalmente o emblema, você passou a unha muito forte, ela já vai descascar, ó. Eu tô colocando força e pode reparar, nem arranhar ela tá arranhando. Então eu vou explicar para vocês o segredo disso aqui. Então solta a vinheta e vamos pro vídeo. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer vocês. O feedback foi super positivo em relação à estreia do canal. 3 primeiros vídeos eu gravei tudo de uma vez, então não tinha essa oportunidade de pegar e agradecer todo o apoio, principalmente dos clubes aí de carro. Foi muito bacana. A gente está construindo um conteúdo para esse canal. Está construindo uma história, a participação de vocês é fundamental para que o canal prossiga, tá ok? A primeira parte eu vou falar sobre produtos que a gente vai utilizar para fazer essa pintura. Uma segunda parte do vídeo eu vou falar de gabarito. E na terceira parte do vídeo eu vou mostrar para vocês a instalação desses emblemas de volta no carro, tá? Bom, a primeira parte seria a remoção do carro. Tem muito vídeo na internet, então eu vou explicar aqui de maneira bem simples. Não vou fazer o processo porque acho que nem tem necessidade. É pegar uma linha atrás do logo ali, vir com essa linha devagarinho com o soprador para amolecer a dupla face que é original, né? E você vai passando essa linha, removeu isso, tira toda a dupla face que fica na peça. Bom, é muito importante que a peça fique bem limpa, sem nenhum resíduo de cola. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo, o que você vai fazer? Você vai pegar uma lixa de 600 a 1200 e vai lixar a peça, lixa d'água, tá? Não precisa de força, nada. A ideia, na verdade, é só tirar o brilho da peça. Se a peça é cromada, você precisa tirar todo o brilho do cromo para conseguir começar os processos de pintura, tá? Então assim, é muito cuidado para não marcar essa peça. Com a lixa devagarinho você vai conseguir um resultado bacana, tirando todo o brilho dela. Fazendo esse processo, a gente vai começar o processo de pintura. No segundo vídeo do canal, eu pego e falo sobre esses dois materiais aqui, que é o Wash Prime e a seladora de plástico. O correto é usar a seladora de plástico. O Wash Prime é muito utilizado, como eu falei no segundo vídeo lá do canal, para alumínio, ferro, então assim, para superfícies mais lisas. Eu particularmente eu gostei muito mais do resultado no Wash Prime do que na seladora, então eu recomendo que vocês usem o Wash Prime. Você vai vir com uma mão fina. Na parte prática eu vou explicar o que é uma mão fina, uma mão grossa, uma mão carregada, mas você primeiro vai dar a primeira mão fininha. É só um pó de tinta nessa primeira mão. E esperar aí de 15 a 20 minutos mais ou menos para vir com a segunda mão um pouquinho mais carregada. É muito importante, vou dar uma dica para vocês aqui que foi uma coisa que eu demorei para descobrir, pode ser que muita gente já use isso na prática. Pinte sempre o verso, então vai colocar o Wash Prime, vem com o Wash Prime primeiro no verso, faz a secagem da segunda mão, terminou o verso, vira a peça e faz a frente. Tá? Se você conseguir pendurar, o emblema é meio difícil conseguir pendurar, né? Normalmente eu coloco isso numa caixa, alguma coisa, prendo com uma dupla face e venho dando as mãos. Então pintou o verso, depois vem com a frente. Isso em todos os processos, no Wash Prime, no Prime, na pintura. O verniz não tem necessidade. Se você quiser fazer melhor, mas não tem necessidade. Então fez essa primeira pintura do verso, depois você vem e faz a pintura da frente com o Wash Prime, ok? O Wash Prime você pode esperar ali de 3 a 4 horas mais ou menos para vir com o Prime. O Prime que eu vou utilizar é o mesmo, é o Prime da linha automotiva da Colorgen, tá? O Prime também tem algumas manhas aqui em relação a isso. Primeira mão bem fininha, mesmo processo, a segunda mão mais carregada. Esse carregada do Prime tem que tomar muito cuidado. Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é o S do logo do DS. Você vê que ele tem umas curvas, tá vendo? Se você carregar muito no Prime, o que vai acontecer? Ele vai perder todo esse formato, porque o Prime realmente é bem grosso. Então deu essa cobertura, acabou o processo. Terminou o Prime, o que você vai fazer? Vai vir com uma lixa d'água de novo, pode vir com 600 a 1200. E muito cuidado, é bem devagarinho, não pode botar força, porque senão você vai remover o Prime da peça e vai ter que voltar todo o processo. Então vem batendo ali a lixa com a água, bem devagarinho, deixou a peça lisinha, acabou o processo do Prime. O que eu aconselho para vocês? Todos os processos de pintura, quanto mais tempo você esperar, melhor vai ser o resultado. Melhor a tinta vai aderir, mais difícil de descascar.
Então, normalmente eu espero o Prime de um dia para o outro, mas se você puder esperar 2, 3 dias é até melhor. Fazendo o processo do Prime, a gente vai vir para a tinta. A tinta que eu vou usar é a mesma, da Color Gin Automotiva Preto Fosco. Não adianta, a gente vai usar no processo a gente vai usar o verniz, então não adianta você comprar um brilho, tá? Pega o preto fosco mesmo, e a mesma coisa, uma mão fininha, esperou 15, 20 minutos, vem com a segunda mão até dar a cobertura total. Na prática eu vou mostrar para vocês direitinho como que é essa cobertura total, tá ok? Mesma coisa, pinta o verso, pinta a frente, todos os processos separados. Então, wash prime, frente e verso. Secou, prime, frente e verso. Secou, tinta, frente e verso. Terminou o processo de pintura, a gente vai para o verniz. Eu vou explicar para vocês alguma coisa em relação ao verniz. O que acontece? A Color Gin, ela tem um verniz ali, brilho, parece que tem até um fosco. Eu utilizei uma vez um fosco que não era da marca da Color Gin, mas o resultado não foi de fosco nem de semibrilho. Então, assim, ela acaba dando mais brilho do que eu queria. Então, eu vou explicar uma técnica para vocês que eu fiz, que o resultado foi bem bacana e chegou no resultado que eu queria. Esse material aqui, ele é muito utilizado na linha publicitária. Eu tenho um monte de utilidade. É um verniz. Quando você pinta ele, é o mesmo processo. Mão fina, depois mão grossa. Ele vai ficar meio esbranquiçado. Mas quando ele der a seca total, ele vai ficar na cor adequada, que é o fosco. Então, se vocês olharem aqui, eu vou até pegar uma outra peça, ó, ele realmente ficou bem preto fosco, tá vendo? Tem um pequeno brilho, tá? E se você quiser um acetinado, o que você pode fazer? Aqui eu tenho um verniz da Color Gin brilho. Então você vem, mão fina, depois mão grossa, secou totalmente o verniz. Aí é importante você aguardar 2 ou 3 dias para vir com esse outro spray, tá? Secou totalmente o verniz brilho, você vem e dá uma mão fina desse verniz aqui. Ele vai dar um acetinado e uma resistência muito boa na peça. O verniz é importante? O verniz é importante. Se você quer resistência na peça, você tem que utilizar o verniz. Brilho, se você quer um semi-brilho, você dá uma misturada nesses dois aqui. Então, passou esse processo do brilho, deu a seca total, vem com a mão bem fina dessa aqui. Para mim funciona super bem. Se você quer totalmente fosco, depois da pintura é só utilizar esse produto e vai dar um fosco bacana. Eu achei ele bem melhor do que o fosco da própria linha automotiva da Color Gin e o resultado ficou bem resistente, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. A outra dica que eu quero dar para vocês é sobre a válvula da latinha de spray. O que acontece? Tem aquela válvula que ela é menorzinha, tá? E ela é bem mais difícil de pintar. E se você não tiver muito cuidado, pode respingar toda a peça. O porquê? Quando você coloca o dedo naquela outra peça, às vezes fica a pontinha do dedo ali. E quando abre o leque do spray, o que acontece? Ele bate na ponta do dedo e espirra na peça. Então você está vindo com uma mão fina ou grossa e vai vir uns pingos maiores. É o que? É ele batendo na ponta do dedo. Então você tem que ter sempre esse cuidado de deixar a ponta do dedo bem para trás, tá? Você deixando ela para trás, não vai correr o risco de bater e respingar na peça. Essa latinha aqui de spray, ela tem a válvula um pouco maior, tá vendo? Ó? E o que acontece? Ela ajuda bastante no manuseio. Então a minha dica também, a hora que for escolher o spray, pegue com a válvula maior, ok? Agora eu vou mostrar para vocês na prática algumas técnicas de onde começa a pintura, a mão fina, a mão grossa, e vamos para lá. Bom pessoal, primeira dica é chacoalhar bastante a latinha. E pelo barulho que você está ouvindo aqui, já viu que a tinta está no final. Mas eu acho que vai dar para pintar, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, antes de começar a pintar, dá uma espirrada para fora, para ela tirar o excesso que está ali no bico, tá? E sempre que for pintar, é de fora da peça para dentro. Repara que aonde começa o espirro, ela tem um acúmulo de tinta. Se você pegar e fizer isso direto na peça, o que vai acontecer? Esse acúmulo vai para a peça. E não é isso que a gente quer uma pintura bem uniforme. E para fazer essa pintura uniforme, sempre de fora para dentro. Começa a aplicar para fora, passa por cima da peça. O que é uma mão fina e uma mão grossa? A mão fina é a passada rápida. No compressor, a gente tem a facilidade de ter o controle do ar, tem regulagem na pistola. Aqui a gente não consegue fazer isso. Então, qual que é a regulagem? É a sua mão. É o tempo que você passa. Quanto mais rápido, mais fina é a mão. Quanto mais devagar, mais pesada. Agora eu vou dar uma mão fina na peça. Eu já tinha passado o prime nela, tá? Então aqui tá uma mão fina. Vamos esperar secar essa mão e eu vou vir com a segunda mão agora, tá ok?
Bom pessoal, a gente vai para a segunda mão agora. Ele está bem no finalzinho mesmo, tá? Mas eu acho que vai dar aqui. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: a primeira mão, a gente fala de mão fina, ela serve justamente para calçar a peça. A gente fala calçar a próxima mão. Por quê? Ela vai ajudar a não escorrer a segunda mão. Se você der uma mão mais carregada logo de cara, o que vai acontecer? Vai escorrer a peça. Então assim, a probabilidade de escorrer é muito maior. Então a gente dá uma mão fina só para calçar realmente a tinta. Depois a gente vê com uma mão um pouquinho mais carregada se tiver necessidade. No caso dessa peça, a primeira mão que eu dei, a fininha, ela ficou bacana. Então eu vou dar uma mão não tão carregada. Vamos lá. Ele já tá bem no final mesmo, mas vai dar para fazer. E sempre jogando de fora para dentro, tá? Essa já ficou uma mão bem carregada, mas eu acho que vai dar certo, tá? Então agora eu vou esperar secar essa peça, a gente vai ver como que ela ficou no final para ver se há necessidade de dar uma terceira mão, acredito que não. E vamos esperar dar uma secadinha, já mostro para vocês o resultado. Bom galera, a peça ficou bem bacana. Como eu já tinha dado o prime nela, eu não lixei, ficou uns granuladinhos aqui, mas ficou bem legal a peça, deu uma cobertura bacana só com duas mãos. A gente tá no finalzinho e deu tudo certo. Não fiz aqui o fundo, porque essa peça na verdade só foi para testar. Não dá para fazer todos os processos, tá? Wash prime, pintura, verniz, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas a ideia aqui na verdade era mostrar para vocês esse esquema das passadas, da mão fina, da mão grossa, e eu acho que o vídeo deu para entender bem isso, tá? Ó, a peça ficou com uma cobertura bem bacana, tá? Aqui ficou uns granuladinhos, não sei se vai dar para enxergar na filmagem, mas é porque eu não lixei o prime. Mesmo assim ainda ficou lisinha a peça, tá? Então ficou bem legal. Deixa eu dar ver qual que vai ficar a melhor parte para dar um zoom para vocês. Mas a peça ficou bem bacana. E é isso aí, galera. Bom, pessoal, terminando esse processo de pintura, eu vou dar uma outra dica para vocês em relação à parte de fita adesiva para voltar com essa peça no carro. Normalmente o pessoal usa essas fitas aqui. Essa aqui, inclusive, ela tem a finalidade automotiva. Mas o que acontece? Você tem que pegar, colocar, que nem aqui no i. É uma peça pequena, você tem que vir recortar no estilete, dá uma baita de uma mão de obra e nem sempre fica bom, tá? Às vezes fica rebarbinha, fica aparecendo ali. Então assim, é uma mão de obra gigante e o resultado nem sempre é bacana, tá? Mas isso é o que normalmente o pessoal utiliza. Olha essa fita, tem aquela outra verde da 3M, tem uma porrada de fita dupla face que o pessoal utiliza. Eu achei esse material aqui. Isso aqui é um outro material que ele também já era utilizado na linha publicitária. Normalmente o pessoal usa bastante na hora de montar mockup, até na comunicação visual isso aqui é bem utilizado na logotipia. Mas esse produto aqui ele é mais específico para a linha automotiva. E eu acabei pesquisando e achando ele, achei pouca coisa na internet que explicava como que usava, mas como que ele funciona. Aqui vem a fita, tá? Você vai tirar a de proteção e você vai vir com o logo e vai pressionar ele, mas pressionar bastante. O que vai acontecer? Aonde tiver superfície que ele tiver atrito, ele vai transferir a cola da fita para o emblema, tá? E depois que você pegou e apertou bastante e você tirar a peça, a cola vai ficar toda aqui. Eu vou mostrar isso depois lá na prática colando, mas basicamente é isso. Ele transfere a cola daqui para essa peça e é uma camada bem fininha, porém muito resistente. Então colou lá uma vez, a resistência é bem bacana, ele adere bem ao carro. Bom, essa parte do vídeo a gente vai falar sobre gabarito. Isso não é uma parte tão simples porque você vai precisar de um software de edição de vetor, tá? Eu vou mostrar aqui no desktop para vocês algumas dicas de como baixar o logo, como montar esse gabarito. Vai ser bem rapidinho porque não tem como dar essa parte técnica. Eu uso o Adobe Illustrator, que já é um software que eu utilizo no trabalho e tudo mais. Mas pode usar CorelDRAW, pesquisar outras ferramentas aí no mercado. Eu vou utilizar o Illustrator, então vamos lá para o desktop. Bom pessoal, eu já separei aqui, a primeira dica vai nesse site aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse site aqui você consegue baixar, vou colocar na descrição aqui o endereço do site. Mas aqui você consegue baixar vários logos, não só de montadoras, mas eu vou utilizar esse daqui. Tá? Então clicou aqui em download,
do logo, eu já tenho ele baixado, tá ok? Mas esse é o site que vocês vão baixar o logo. Eu estou usando o Citroën aqui porque é o que eu vou usar na pintura, eu usei na pintura, que eu vou usar na aplicação de volta no carro, mas é só uma referência para vocês terem uma ideia de gabarito, tá ok? Vou abrir ele aqui no Illustrator. O que acontece? Eu vou utilizar só a parte de baixo aqui, tá? Vou pegar aqui, o gabarito já está pronto aqui, o logo já está na proporção. Eu vou explicar para vocês agora como montar essa proporção no software. A gente tem que pegar uma das medidas, na verdade, aqui do logo. Vou fazer aqui de maneira rápida, só para a gente poder entender. Esse logo aqui, ele está com 18 milímetros de altura. Então eu tenho que achar a proporção aqui, eu usei o C. Então se você olhar, olha, 1,7 milímetros de altura. Então é deixar todos da mesma proporção do real. Aqui embaixo, o que eu fiz? Vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar mais. Eu criei aqui as caixinhas. Então o que eu peguei aqui? O C e criei uma caixinha exatamente do tamanho do C. Se a gente olhar aqui, ó, ela está um pouquinho, na verdade, maior do que o C. Então se eu pegar o logo inteiro aqui e jogar lá, ó, eu criei todas as caixinhas conforme o tamanho da letra. Tá vendo que aqui quando eu dou o zoom, ó, tá um pouquinho maior. Por que um pouquinho maior? Porque senão não vai conseguir encaixar lá, tá? Então essa foi a primeira dica aqui. Criar as caixinhas aqui conforme o tamanho dos logos, para que eles caibam aqui dentro das caixinhas, tá? Essa parte verde aqui, ó, é a peça que eu tenho no carro na proporção. Aqui ela tá dando 6,7. Essa é a peça que eu tenho no carro, só para eu ter uma base de altura. E a linha vermelha é o alinhamento, tá vendo? Aqui tá o centro. Então eu vou alinhar isso daqui com o limpador de para-brisa, que é o centro da tampa do carro. Esse logo aqui ele vai na tampa do carro. E aqui é o centro da peça. Então aqui eu tenho a largura da peça, o comprimento não importa. Eu tenho só a largura, a altura da peça, na verdade. E quando eu imprimir isso aqui, eu vou recortar exatamente nessa linha verde, que é a mesma largura da peça que eu tenho lá. E com isso eu já tenho a peça centralizada aqui. Aqui no canto eu vou mostrar para vocês, eu já recortando essa peça inteira. Mas a ideia é justamente essa. Eu peguei e recortei aqui, vou vazar todos esses quadrados aqui. E eu vou colocar o logo real aqui dentro. E com isso eu tenho o gabarito. Tá ok? Isso aqui é uma dica bem simples. Mas infelizmente, ou a gente vai no olho, ou vai ter que ter um conhecimento básico aí de alguma ferramenta de edição para conseguir montar esse gabarito. Eu vou imprimir ela agora e a gente vai lá para o carro. Pessoal, eu já marquei aqui o centro do carro, tá? Com a fitinha aqui. Essa peça está levantada. A primeira dica é o seguinte: a gente precisa pegar, limpar a região onde vai ser aplicado. Eu uso álcool 100%. Para descontaminar aqui a peça, mas existem várias formas de fazer isso, tá? Então essa aqui é a primeira dica, limpar bem a superfície. Depois a gente tem que pegar e acertar aqui a posição certinha aqui do gabarito, tá? Acertei aqui a posição do gabarito. Vou alinhar sempre pela parte de baixo aqui. Eu já fiz a transferência do logo, ó. Atrás, pode ver, tá até meio marcado. Tem que raspar bem para ele pegar e aderir bem aqui a cola, para ele fazer a transferência. Se ficar um pouco de resíduo de cola aqui, na hora que você pegar e tirar a primeira letrinha, você vai tirar o excesso de cola, tá? Ó, pode ver que ele tá saindo mais do que teria que sair, ó. E você vai fazer a limpeza da sobra aqui da cola. Vou fazer o primeiro aqui, vou acelerar o vídeo porque é um processo que não é tão rapidinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui já está o logo finalizado aqui, aplicado. Dá uma apertadinha, mas ó, fica bem firme ele. Mesmo uma peça quando é menor, tá vendo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, galera. Você
podia fazer assim, né? Boa ideia. Ô, Kiki, sabe quem fez isso? As moças que postam cílio postiço na internet. Cílios postiços na internet.